Estou denunciando o Brendo Godoy por assédio. Olá, espero que todos estejam bem. Hoje iremos abordar um assunto aqui na Ronda do Consumidor muito familiar que acontece dentro de algumas empresas, algumas indústrias, setores de trabalho. Não existe lugar determinado. Acontece em todos os lugares e infelizmente com todas as mulheres. Estou aqui com a Paula, esposa do Ben Mendes. Oi, linda assim. Tudo bem, Paula? Tudo jóia. A Paula é uma empresária, a Paula é mãe e a Paula também é uma grande amiga. E nós vamos falar sobre assédio sexual. O que é, como que acontece e a maioria das mulheres são vítimas, infelizmente. Mas você pode estar se perguntando, mas o assédio sexual está previsto lá no Código Penal, no artigo 216, o que tem a ver com relação de trabalho? Aí que você se engana, porque o que está descrito lá no tipo penal 216 quer dizer o seguinte, que vai cometer esse delito o superior hierárquico, ou seja, se a vítima é subordinada a ele, que vai acontecer esse delito. No entanto, nós temos entendimentos jurisprudenciais que esse artigo ele pode ser aplicado a colegas de trabalho também. Mas o que é o assédio sexual? Muitas mulheres elas sofrem esse tipo de violência. No entanto, elas encontram uma dificuldade para poder denunciar. Por que elas encontram dificuldades para poder denunciar? Veja o que acontece. Elas têm medo de perseguição no ambiente de trabalho, elas têm medo da revitimização e também da culpabilização. Mas que termos são esses, doutora Lindaci? Você sabe o que é a revitimização? É quando você chega nas instituições jurídicas, seja a Polícia Civil, seja o Ministério Público, e você começa a relatar aquilo que aconteceu com você. E quando você começa a relatar, você vive exatamente as coisas novamente. Você vive a violência perpetrada. E vem aquele sentimento de quê? De culpa novamente, o sentimento de vergonha. É como se a vítima passasse novamente pelos mesmos acontecimentos. É por isso que muitas vítimas se sentem ridicularizadas aí a determinados órgãos públicos e relatar o que aconteceu com elas. E também elas podem ter medo dos seus depoimentos cair de modo invisível, cair no esquecimento. E além disso, de suma importância, é a dificuldade em reunir provas. Como que eu vou provar que aquilo aconteceu comigo? Ninguém vai acreditar em mim. Não tem como eu provar. Tem como sim. A palavra da vítima é de suma importância nos delitos de assédio sexual. Por que ela é de suma importância? Porque esses delitos, infelizmente, eles acontecem de forma só rasteira. É só entre a vítima e o acusado. É muito difícil ter uma testemunha perto. Você sabe por quê? É porque são elogios, são convites, são oferecimentos de presentes que a vítima diz, não, eu não quero, eu não aceito. E a pessoa que está cometendo o delito fica naquela insistência, insistindo. E a vítima fala, não, eu não quero, se sente constrangida e acaba sendo, como que eu posso colocar aqui? E como esses delitos, eles não têm jeito de provar, porque são de forma sutil, os elogios, aí a vítima acaba pensando que não tem medo probatório, mas tem. A sua palavra é o seu meio de prova. Tudo bem, eu tenho meio de prova que é a minha palavra. Somente isso? Mensagens que você recebe, toques. Em alguns ambientes de trabalho, tem filmagens também, você pode requerer.
Um conselho nosso hoje para você: não se cale, denuncie todo e qualquer tipo de elogio que você tem recebido, deixando claro que você não gosta, porque pode configurar um assédio sexual. Ah, mas ele não é meu superior, ele é um colega. Configura também. Tem entendimentos nesse sentido que pode configurar. Você pode procurar uma delegacia e registrar a ocorrência. Agora, Esse assunto é um pouco delicado, né, Lindaci? Porque é um assunto muito constrangedor. E eu tô aqui com o documento na mão. É uma denúncia. Estou denunciando o Brendo Godoy por assédio. Por que eu não fui à rede social ainda, né? Porque eu tô vindo agora falar sobre isso. Porque eu tava grávida, tava nos últimos meses de gestação e não poderia passar por estresse, não poderia passar por nervosismo. E aí o meu marido, ele me poupou das redes sociais, me tirou das redes sociais, para que eu pudesse viver de forma assim mais tranquila o restante da minha gestação, sem ter nenhum problema, sabe? E só que o que me encoraja tá aqui agora é porque depois da repercussão de tudo que aconteceu, muitos relatos absurdos de mulheres chegaram até nós, denunciando o Brendo de assédio também. Então, eu estou aqui, ainda nem terminei o meu resguardo e já estou aqui. Eu sou uma pessoa que leva a minha vida mais discreta, você me conhece, né, Lindaci? Eu sou uma pessoa que tento ficar mais afastada, assim, é o meu jeito. E o que aconteceu? Desculpa a emoção, mas teve um episódio em que o Brendo, ele fez comentários inadequados sobre o meu corpo, sobre o meu vestido, que me deixaram muito constrangida, que eu me senti muito mal. E aí eu falei com o meu marido sobre esses comentários, né? Quando eu falei a ele, ele conversou com o Brendo e falou assim: o que aconteceu? Né? Foi pedir as explicações. E aí ele chorava, pedia perdão, falou que não era nada disso e que não podia ser desligado da conta do consumidor porque tem a mãe que é doente e que ele é o responsável financeiro. E sempre com essas desculpas, sabe? E aí tá. Só que aí aconteceu novamente, né, novos comentários. Teve uma vez também que eu estava conduzindo uma gravação e aí ele ficava assim, como se ele quisesse exercer domínio sobre mim na reportagem, me rodeando, e eu também sentindo constrangida, sabe, com a situação, ficava em cima, assim. E, como eu te falei, eu sou uma pessoa mais assim, sabe, mais na minha. Então, eu sentia muito constrangida com isso. E depois também, numa oportunidade que nós estávamos sozinhos, que estávamos indo a um trabalho, né? E aí estava indo em direção a esse trabalho, começou a falar mal do meu marido, dando investidas, assim, falando mal, tentando, sabe, que eu falasse alguma coisa e, assim, deixando constrangida, sabe? Eu não rendi muito assunto, deixei. E foi até então que aconteceu o desligamento dele da Ronda do Consumidor e que essa história veio à tona, né, do desligamento dele, e foi quando o meu marido falou de todos esses respeitos e que, porque ele ficou omisso, as pessoas, quando ele foi desligado, e o meu marido falou que os motivos, as motivações, eles inverteram, sabe? Começaram a inventar que eu tinha traído o meu marido, que eu tinha sido infiel.
E assim, foi muito constrangedor passar por isso durante a minha gestação. Foi muito complicado, né? Porque eu estava na minha casa, quietinha, assim, só querendo viver o meu momento. E vendo inúmeras mensagens chegando, de pessoas falando coisas absurdas ao meu respeito. E ao invés do Brendo ir às redes sociais, vendo, né, que a situação tinha sido invertida, falar que não era nada disso, pedir perdão para mim, para minha família, mas não. Ele ficou omisso, falou nada, deixou as pessoas entenderem o que entenderam, não desmentiu, sabe? Parecia que estava se beneficiando da história, do que estava acontecendo. E, como eu falei, o que me encorajou agora de estar aqui nas redes sociais falando, tanto o relatos absurdos de mulheres que chegaram até a nós falando do que passou com ele, quanto é que essa história não para ainda assim, não para. O Brendo, ele procura pessoas até hoje ele fica procurando pessoas para poder destruir a minha família, procurando pessoas, sabe, perseguindo, e assim, é uma situação que não cessa. E agora, que era para eu estar um momento assim de resguardo, sossegada, né, tá acabando agora, né, mas eu ainda estou no meu resguardo, era para eu estar mais tranquila com a minha bebê, e cada dia uma nova coisa. E uma assim, nova mensagem, um novo insulto. E assim, essa situação tem que acabar, sabe? Tem que acabar. E uma forma, né, de acabar essa história é realmente trazendo, né, o meu relato, falar, explicar realmente o que aconteceu. Agora que eu tô podendo falar, assim, que eu tô mais sentindo melhor para falar, né, dizendo melhor, que eu sinto mais confortável para falar sobre toda essa história. Mas é isso, Alice. Vejam bem, o relato da Paula aconteceu no ambiente de trabalho. Era um colega de trabalho nosso. E a dificuldade que tem sido de conduzir a vida novamente, porque a situação foi exposta, só que voltou tudo contra a vida da Paula, como se ela fosse a culpada, como se ela estivesse procurando, como se ela estivesse dando em cima. E eu fiquei estou desmoralizada nas redes sociais. Eu não sou de ficar vendo muito, sabe, mas o pouco que eu vejo já é coisa assim assustadora. São coisas que realmente deixam uma mulher constrangida. Ainda mais uma mulher que está no estado puerperal. Sim. Né? É mais pesado ainda. Exatamente, é mais pesado. É uma dor que não tem explicação. Então, assim, não foi somente a Paula, a única vítima. Recebemos mensagens de outras mulheres também relatando o que aconteceu. E hoje a Paula está tendo a oportunidade de falar. Ela não demorou. Ela está falando no tempo certo, visto que ela estava gerando. A bebê dela tem menos de 35 dias e agora que ela está podendo falar, para poder expor o que de fato aconteceu. Porque as mensagens, elas não foram somente no YouTube, no Instagram, tivemos mensagem no TikTok, em todos os meios de informações e redes sociais que você possa imaginar. Veja como a vida dela foi exposta de maneira errônea. Ela que é uma mulher sábia, uma mulher que edifica a casa dela, que cuida dos 3 filhos, que cuida do esposo, e agora teve a vida dela assim, sendo difamada por algo que ela não cometeu. Quem conhece a Paula sabe que ela é uma mulher de personalidade firme, é uma mulher virtuosa e que procura ter uma vida discreta, porque ela quer simplesmente cuidar da casa dela e da família dela, mais nada. Ela não precisa de holofotes.
Ela só está dizendo o que de fato aconteceu, a verdade dos fatos e a dificuldade em expor toda a situação. Ah, mas a Paula é esposa do Ben Mendes, teve facilidade para poder registrar a ocorrência? Não. Nossa, foi muito difícil. Foi muito difícil, nós fomos em 3 departamentos de polícia para poder registrar uma ocorrência. Sim. Ela teve que expor novamente tudo aquilo que aconteceu de maneira constrangedora. Foi muito constrangedor. Umas nós conseguimos falar com homens, outras conseguimos falar com mulheres que não teve um pingo de empatia para poder escutar o relato. Mas por fim conseguimos registrar a ocorrência que está aqui em nossas mãos. Então não pense você, porque você é de um ramo, você é de outro ramo do trabalho, não passa por essa situação. Toda e qualquer mulher está sujeita a passar por isso, infelizmente. E quando ela fala, foi elogios, ela mencionou claramente, não gostava dos elogios. A pessoa foi repreendida que aqueles elogios não estavam sendo agradáveis. Comentários inadequados, né, além da Sim, comentários inadequados, perdão, não eram elogios, eram comentários inadequados. Comentava acerca da roupa, acerca do corpo. Isso não é um elogio. Isso é um comentário desnecessário. Mas a pessoa se manteve insistente, pensando que iria conseguir alguma coisa. E quando a notícia foi ao ar, a pessoa se omitiu, calou-se, deixou que todo aquilo que ele havia cometido se voltasse contra a vítima. Olha que situação constrangedora para uma mulher, ainda por cima, grávida. Então pense bem quando você for mencionar qualquer tipo de comentário, se você não conhece a realidade dos fatos, se você não sabe quem está por trás daquilo. Porque é muito fácil você falar daquilo que você não conhece. Mas quando você conhece a pessoa e a realidade dos fatos, os seus comentários eles são completamente diferentes. Então cabe a você a respeitar toda e qualquer mulher diante da sociedade e diante do local de trabalho dela. Olha para vocês verem como que o assédio sexual é tão sutil, porque ele pode se dar de diversas formas. Pode ser falado, insinuado, com gestos ou até mesmo com toques corporais. Então, se você estiver passando por algum tipo de assédio, não se cale, não tenha medo de perder o seu trabalho por causa disso. Não se sinta culpada. Denuncie. Parabéns, Paula, por poder compartilhar conosco e dizer o que de fato aconteceu. Não se sinta culpada. Você não é culpada de nada. Não precisa carregar um fardo, um peso que não é seu. Obrigada, linda. Sim. Hoje todos vocês vão conhecer a verdadeira face do senhor Brendon Henrique Godoy. Eu vou apresentar provas aqui. O que esse senhor fez à minha mulher não foi só contra a minha mulher. Eu vou trazer provas aqui. Eu vou começar endossando o que a Paula disse, que o Brendon tem perseguido a minha família. Aqui é o áudio, na verdade é um vídeo, de um grupo de pessoas que ele tem procurado para destruir a minha família. Vamos lá, vamos ouvir. E tô juntando isso tudo porque eu vou mandar, inclusive, não sei, no privado, não sei se vou fazer um vídeo, porque muitas coisas estão em segredo de justiça, tá? Inclusive, eu tô em contato com uma pessoa que eu acho que ele não vai gostar muito, que é o ex-sócio dele, que sabe muito sobre ele. Realmente. Pronto, e aqui tem outras questões. O senhor Brendon Godoy, que foi meu advogado por 3 anos e pouco, 4 anos, depois que decidiu tentar destruir a minha família, tem procurado qualquer pessoa que seja minha inimiga e passa os processos que estão em segredo de justiça para essas pessoas. O processo que está em segredo de justiça, um deles, eu já falei, é o da minha filha, contra a Unimed. O senhor Brendon Godoy decidiu
que vai tentar destruir a minha família. Não basta o que ele fez à minha mulher, mas outras mulheres apareceram, como a Paula disse, e eu quero mostrar aqui para vocês. O desligamento do advogado Brendel Godoy da Ronda do Consumidor se deu por desvio de caráter. Eu falei isso uma vez e eu repito. O senhor Brendel Godoy é uma pessoa e se mostrou ser uma pessoa perigosa, manipuladora, que pratica violência patrimonial contra mulheres, violência psicológica contra mulheres e ameaças de todo tipo. Se preparem para vocês ouvirem. Mas antes eu quero dizer ao senhor Brendel Godoy que essas mulheres que deram o depoimento aqui, para que o senhor chegue até elas com qualquer tipo de ameaça, o senhor se prepare que primeiro o senhor tem que passar por cima do meu cadáver. Não basta o que o senhor fez com a minha mulher e com tantas outras, o senhor se prepare. Se o senhor procurar qualquer uma delas, incluindo a minha mulher, mais uma vez, o senhor terá que passar por cima do meu cadáver. O senhor Brendel Godoy, foi difícil que a gente inicialmente aceitasse, acreditasse que de fato ele fosse um assediador, porque ele usava muito o contexto espiritual, pedia muito perdão, sobretudo, se colocava sempre como uma pessoa com as palavras muito bem colocadas. E havia dúvidas, inclusive, não só minha, mas de outras mulheres, acerca até mesmo da sexualidade do Sr. Brendel Godoy. Ele não se apresentava inicialmente como um perigo para as mulheres. Eu quero que vocês ouçam. Cada vez mais que a gente vai conversando, se aprofundando nas coisas, mais coisas sujas a gente encontra, né? E essa parte, assim, dele com travesti, que ele me contou que ele se envolveu com travesti, né? Aí ele, enfim, ele contando coisas sórdidas, assim. Só teve sexo oral, mas não teve mais nada e tal. E eu, calada, assim, olhando pra cara dele, né? Assim, pasma. E ele, não, mas eu não tenho vergonha dessa história, não, porque... Aí eu falei, mas por que você procurou um travesti? Você é homossexual? Aí ele, não, eu procurei travesti porque tinha uns traços de mulher, né? Inicialmente era difícil acreditar que o Sr. Brendel Godoy era um perigo às mulheres, porque não é segredo para muitas pessoas, inclusive ele falava abertamente sobre isso, acerca do envolvimento do Sr. Brendel com travestis. Ele tinha a prática de contratar travestis para a prática de sexo oral. Próximo ponto, da manipulação após afastamento. Após ser afastado, o Sr. Brendel Godoy iniciou uma campanha de perseguição e manipulação. Eu tô falando sério, me atende, por favor. Me atende, por favor. Você pode me odiar amanhã, você pode me odiar daqui 10 minutos, só me atende, por favor. Quando o Sr. Brendel Godoy soube que os seus problemas, os seus desvios morais viriam à tona por ocasião da sua demissão, porque ele foi demitido por desvio moral, por assédio, por ser um perigo às mulheres, não somente a minha, mas as consumidoras, porque o Sr. Brendel Godoy era o responsável por atender as consumidoras. Quando ele soube que eu seria procurado por essas mulheres, ele começou uma cruzada para ir atrás de uma a uma, para manipulá-las, ameaçá-las, para que elas não falassem nada. Me atende. Amanhã você me odeia, daqui 10 minutos, só me atende agora. Da utilização da própria mãe. O Sr. Brendel Godoy era uma pessoa que não hesitava em usar a própria mãe para tentar escapar da responsabilidade. Quando ele assediou a minha mulher e eu o confrontei, um dos argumentos que ele utilizou foi justamente: pelo amor de Deus, eu te peço perdão, isso jamais acontecerá novamente, eu não posso ser desligado porque sou eu quem cuido da minha mãe. A minha mãe tem problema e sou eu quem cuido da minha mãe, preciso muito desse emprego. E não foi somente a mim, ele usava a mãe para manipular toda e qualquer mulher ou pessoa com quem ele se relacionava.
Vamos ouvir mais depoimento. Muito canalha. Quantas vezes ele fez coisas pra mim, me magoou, me machucou, com palavras, com a forma dele de me tratar, e botava a mãe dele pra falar comigo, sabe? Olha coisa de manipulador, botando a mãe pra falar. Desculpa, Brendo, meu filho não quis agir dessa forma. Fala com ele, tá tentando falar com você. Tenha paciência com meu filho. Quantas vezes eu ouvi isso? Tenha paciência com meu filho. Meu filho é muito fraco psicologicamente. Meu filho, ele tá se recuperando de uma depressão por conta da menina lá, que fez muitas coisas pra ele. Tem um print também. Ele fazendo chantagem psicológica com uma mulher, dizendo, depois de ter causado um dano terrível a essa mulher, a mulher quis abandoná-lo e ele, pelo amor de Deus, me atende. E a mulher diz, ele está vendo, ou seja, Deus está vendo como os meus joelhos estão roxos de tanto orar por você. Aí ele responde, pelo amor de Deus, me atende. Aí ela diz, minha avó, minha mãe, meu pai. Aí ele diz, minha mãe vai te ligar também. Eu preciso que me atenda. Ela diz, eu não vou contar para ninguém como você me tratou. Aí ele responde, me atende pelo amor de Deus. Ela, eu não quero mais falar com você. E aí ele usa a mãe mais uma vez para tentar manipular essa mulher. Então o senhor Brendo Godoy usava a mãe não só para manter o seu emprego, mas também para manipular psicologicamente outras mulheres. Do abuso psicológico. Mais uma conversa com uma mulher que o Brendo destruiu a vida. Fulana, me atende. Eu preciso falar com você. Ela diz, eu precisava ler isso para esquecer. Assim vou ter forças. Vou ler e reler todos os dias, porque ele ataca a honra dessa mulher. E aí ele responde, fulana, 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 não me deixe falando só. E aí ela responde, você não se cansa de me fazer sentir um lixo, não? Ele diz, me atende, só me atende, você vai entender. Ela diz, você quer o quê? O quê? Quer me matar? E aí ele liga para ela. Aí ele manda, a gente precisa de uma ligação. Ela, me deixa em paz, se você não quer, e aí não consigo ler o restante da mensagem. Mas ela pede que deixe em paz. E ele queria falar por ligação, porque ligação não registra o que ele fazia nessas ligações. Abuso psicológico. E justamente por ele falar isso da mãe dele, nossa, ele colocava a mãe dele em tudo, que a mãe dele estava muito doente, que o coração dela estava muito fraco, que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa, e ele sempre falava que se acontecesse alguma coisa com ela, ele ia se matar em seguida. Então, ele fez muito jogo psicológico comigo, bem, muito jogo psicológico. Eu mesma cheguei a falar pra ele que eu tava com vontade de morrer, porque eu tava num ciclo tão podre com ele, assim, de esse emaranhado que ele ficava mentindo pra mim, me manipulando, prometendo um monte de coisas que ele nunca cumpriu, né? E nunca me deixava em paz. Ele sempre arrumava um jeito de vir atrás de mim, né? Ou então de me manipular para que eu me sentisse culpada de alguma coisa para ir atrás dele e acabar pedindo desculpa. Então ele tinha até esse poder de fazer a gente se sentir culpada e ir atrás dele pedir desculpa, né? Do abuso patrimonial. Além do abuso psicológico, o Brendo também praticava contra mulheres abuso patrimonial. Só que ele tem um poder muito forte, né, de manipulação. Ele tem um poder muito forte de manipulação, né? Ele é muito bom com as palavras, ele sabe persuadir. Então, ele soube me levar muito, assim, na conversa, sabe? Me fez perder dinheiro. Nossa, meu pai ficou muito revoltado com ele. Falou, olha, quem tinha que estar vindo aqui pra era ele. Quem tinha que estar
bancando a sua ida lá para ele. Nossa, meu pai tem, assim, o maior ranço dele. Me fez perder dinheiro, porque uma das formas do Sr. Brendel agir com todos ao seu redor era com abuso patrimonial. Sim, ele buscava mulheres vulneráveis para fazer com que essas mulheres perdessem dinheiro com ele também. Das ameaças de suicídio. O Sr. Brendel Godoy, quando era colocado contra a parede, em todas as ocasiões, ele tinha uma prática muito comum. Ele trazia um texto bíblico, ele trazia a própria mãe e ele dizia que ele iria se matar. Aqui ele diz, fulana, porque a fulana não queria mais atendê-lo. Fulana, eu estou na minha varanda agora, eu vou me jogar. Me atende. Se você não me atender, eu irei fazer. Mais uma ligação. Ela responde, não faça isso, você tem uma vida pela frente. E aí ele, me atende. Ela, não deu certo entre nós, tudo bem? Aí ele, eu vou fazer, ou seja, eu vou me jogar da varanda. Eu já tentei uma vez, que não é verdade. E assim, com a ameaça de suicídio, que ele já fez em relação a mim, quando eu propus desligá-lo também, ele fazia com toda e qualquer mulher, para manipulá-la e mantê-la na sua veia, na sua teia de manipulação. Das ameaças de morte. O Sr. Brendel um dia enviou a seguinte mensagem: eu ameacei 3 pessoas de morte. Eu surtei. 3 pessoas que me fizeram muito mal. Preciso de oração. E eu respondi a ele, quer conversar? Deixo a Paula e as crianças na igreja e conversamos, porque até esse momento ele me colocava como um mentor espiritual. Tudo jogo de manipulação. E ele respondeu, está tudo certo por agora, estou resolvendo uma coisa. Quis compartilhar com você porque você é a única pessoa capaz de me entender que é plenamente possível matar alguém sem titubear. Existe grande probabilidade de eu matar essas pessoas, mas não hoje. Eu respondi para ele, orarei e estou à disposição para conversar. Depois eu vim saber que ele me mandou uma mensagem assim. Estou um pouco tenso. Aquela mulher que eu ameacei me ligou, mas estava dormindo e não vi. Então eu fiquei sabendo nesse dia que ele tinha mantido dentro do próprio escritório uma mulher sob a mira de uma faca por 2 horas, ameaçando aquela mulher de morte, fazendo todo tipo de terror psicológico. Por quê? Porque o Sr. Brendel Godoy tem um problema com a sua própria sexualidade. E era sempre depois. Ele pedia ajuda quando os amigos se propunham a ajudar, mas ele precisava de enfrentar as responsabilidades, ele sumia. Por fim, do desespero pela fama. Enquanto a minha família estava sofrendo, a minha mulher estava grávida, como vocês viram, sofrendo os piores dias da sua vida, porque uma mulher grávida, assediada por uma pessoa como essa, não falou nada porque o seu marido a protegeu, tirou das redes sociais porque as redes sociais são perversas. Esse senhor Brendel Godoy conseguiu manipular a história nas redes para sair como santo, como a vítima, como bom, porque ninguém sabia disso aqui. E as pessoas começaram, quando ficaram sabendo que ele tinha saído por desrespeitar a mulher do seu amigo, as pessoas entenderam que desrespeitar era ter alguma coisa com ela. As pessoas não entenderam que era assédio, que ele é perigoso. E aí ele se beneficiou com isso. E enquanto a minha família estava sofrendo, ele mandou o seguinte áudio para uma pessoa. Ontem de madrugada, depois que tudo passou, é que eu fui ver o que estava acontecendo e eu fiquei assustado.
essa experiência me mostrou também que eu sou uma pessoa muito mais pública do que eu imaginava ser. Eu achei que eu fosse um mero advogado que aparece uma vez aqui e outra ali em um canal de YouTube. Pra você ter ideia, tem trend no Twitter sobre isso. Tem vídeos, perfis no TikTok com mais de 500 mil sobre isso. Então eu vi que as pessoas me conhecem, as pessoas estão assim, atualizem por favor da treta Ben Mendes versus Brendo. Então eu fiquei assustadíssimo de saber que as pessoas me conhecem nesse nível. Enquanto a minha família estava sofrendo porque uma mulher grávida, sendo acusada injustamente, sendo ela vítima de um canalha, o canalha estava gostando de ter o seu nome como trend no Twitter e no TikTok. O senhor Brendo Godoy veio trabalhar comigo quando ele era um advogado iniciante, no princípiozinho da sua carreira. Sempre com essa história, preciso de uma oportunidade, sou muito pobre, minha mãe é doente, preciso de ajuda. O senhor Brendo Godoy, quando veio trabalhar comigo, não sabia sequer como chegar ao Tribunal de Justiça. O primeiro agravo de instrumento que precisou ser protocolado no Tribunal de Justiça, eu tive de ir ao escritório e orientar o doutor ou o senhor Brendo Godoy a como fazer o agravo de instrumento. Mas eu nunca vim para frente das câmeras falar que quem ajudava o Brendo juridicamente para o seu crescimento era eu. Pelo contrário, eu dizia que ele era um excelente profissional. A decisão no Supremo Tribunal Federal, quando a Honda começou a sofrer censuras, eu falava com ele, falava: Brendo, é possível subirmos ao Supremo Tribunal Federal através de uma reclamação constitucional. Ele não sabia, ele achava que não era possível. Ele pensava que precisava de esgotar as instâncias ordinárias. Por quê? Porque o Brendo Godoy era um advogado inexperiente. Até que um dia eu fiz a peça inteira e mandei a peça para ele e falei assim: Brendo, apenas faço Ctrl+C, Ctrl+V, protocole, vá que vai dar certo. Ele foi, deu certo, conseguimos a decisão no Supremo. Em nenhum momento eu falei que aquela decisão era de minha mentoria intelectual. Pelo contrário, eu o chamei para a frente das câmeras e disse: parabéns, doutor Brendo, pela vitória no Supremo Tribunal Federal. Mas por esse tempo todo eu estava andando ao lado de uma pessoa que estava com a intenção de destruir o meu trabalho, destruir a minha reputação e destruir a minha família. Eu nem sei, na verdade, se ao assediar a minha mulher, o Brendo tinha, de fato, alguma esperança de achar que algum dia ele pudesse ser atraente aos olhos da minha mulher. Talvez ele saiba que isso nunca era possível, mas ele desejou sordidamente até mesmo o meu lugar de marido com a minha mulher. Esse é o senhor Brendo Godoy. Eu tentei de todas as formas fazer com que esse rapaz simplesmente seguisse a vida dele. Isso que eu estou contando para vocês é a ponta de iceberg de coisas que podem ser publicadas. Porque tem muito mais coisas que não podem, inclusive, ser publicadas. Por quê? Porque ele é perigoso. Tem mulheres que me procuraram na condição de anonimato, desesperadas, inclusive pessoas lá de Patos de Minas, desesperadas porque não podem falar. Por quê? Porque ele é perigoso. Então, uma pessoa fez uma analogia certa vez acerca do Brendo. E a pessoa usou um cão sarnento. Mas como eu gosto muito de cachorro, eu vou usar uma outra analogia. A minha relação com o Sr. Brendo Godoy foi uma relação semelhante a você estar indo em uma trilha aqui pelo estado de Minas Gerais. De repente você vê no canto do caminho uma jararaca toda ferida, toda machucada. E aí você vai lá e você pega a jararaca, você limpa a jararaca, você alimenta a jararaca, você leva a jararaca para um lugar seguro. Depois dela estar alimentada, limpa, íntegra, ela simplesmente se vira para você e te dá um bote, tentando que seja um bote mortal. Deixe a minha família em paz, senhor Brendo Godoy. Nunca mexa com a família de um homem.
nós somos postos como escudo para as nossas mulheres. Um homem, ele tem que ser capaz de dar a vida pela sua mulher. E nos 4 anos que você andou comigo, você sabia que você poderia vacilar em muitas coisas como você vacilou. Você me trouxe prejuízos processuais de dezenas de milhares de reais, porque você sabe, por falta de técnica, e eu nunca cobrei isso de você. Mas você sabia que se algum dia você causasse dor à minha mulher, você pagaria por isso. Respeite, senhor Breno Godoy. Entenda que nem todas as pessoas estão na mesma sarjeta que você. Mude de vida. Quem sabe ainda possa haver alguma esperança para você. O fato da minha mulher ter passado por essa dor, de ter de vir para frente das câmeras, no puerpério, a Paula ainda está no puerpério, a Paula está no resguardo. Não tem 40 dias que a Paula deu à luz. O fato dela ter de vir para frente das câmeras para denunciar você, porque você não para. Você continua agindo nas sombras. Isso faz com que eu tenha que ir ao fim do mundo. Se eu tiver de ir, eu irei. Mas você será responsabilizado por cada ofensa que você fez com todas essas mulheres, se valendo da posição de privilégio que você adquiriu sendo advogado da Ronda do Consumidor. Porque você chegou a essas mulheres se valendo da confiança que eu tive com você, de colocar você quase que como o meu braço direito. As mulheres te procuravam e você armava a teia, a arapuca, mas nunca deixou a sua vida dupla. Aqui eu quero que fique bem entendido. Eu não estou posicionando contra o seu envolvimento nas sombras, nos seus relacionamentos, os seus fetiches sexuais com travestis nas sombras. Isso é problema seu. Eu estou dizendo aqui que pelo menos as mulheres e a minha mulher você vai respeitar. Nem que para isso eu tenha que dar a vida por elas. De Betim, Minas Gerais, eu sou o Ben Mendes e eu espero que nunca mais eu precise novamente falar sobre esse rapaz. A OAB precisa saber. Nos quadros da OAB é permitido o homem que ameaça a mulher de morte estar nos quadros da OAB como advogado? A OAB precisa de entender que são graves essas denúncias e são graves as denúncias de mulheres que já disseram que na condição de proteção, se elas receberem a proteção, elas estão dispostas a deporem em qualquer instância contra o senhor Breno Godoy. A OAB deseja ter no quadro uma pessoa tão sórdida quanto essa? São só essas palavras, eu só trago o que eu posso trazer. Mais coisas além disso, eu tenho que proteger inclusive testemunhas. Mas esse é o senhor Breno Godoy, que diante de toda essa dor, simplesmente silenciou e tentou seguir a sua vida, atacando a minha família nas sombras. Breno Godoy, você não vai pegar prontuário médico da filha de um homem e vai mandar esses prontuários e esses processos para ninguém, muito menos para pessoas que são inimigas desse homem. Nunca, senhor Breno Godoy, nunca entre em uma guerra sem calcular os riscos que você tem ao entrar nessa guerra. Eu nunca ataquei você, eu nunca te atacarei, mas eu estou pronto, eu estou preparado para a defesa. Na defesa, eu me levantarei. Boa tarde a todos.